perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tirei da terra pela mão ao retirá-lo da terra do Egito, em que eles violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas e irei escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me reconhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da Carta aos Hebreus. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que a ele obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que lá estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: esta voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós alcançamos neste domingo o quinto domingo da Quaresma. Chegamos ao quinto domingo e somos, pela liturgia deste domingo, introduzidos na Semana da Paixão. Semana da Paixão, porque durante esses dias, já nos últimos dias da quarta semana da Quaresma, nós ouvimos textos bíblicos que fazem referência ao mistério da paixão de Deus. No caminho da Quaresma, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, que vem interpelando cada um de nós a buscar a conversão para participar dignamente da Páscoa de nosso Senhor. No caminho da Quaresma, nós meditamos que no desígnio de Deus está prevista a nossa salvação. Deus não quer a condenação do homem, mas que ele se converta e viva. E a prova mais contundente do desejo ardente de Deus de salvar o homem é o envio do seu Filho Jesus, como ouvimos no domingo passado. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Deus envia o seu Filho para que por meio dele nós recebamos a graça da salvação. De um lado nós temos o desejo sincero e ardente de Deus de nos salvar. Do outro lado temos a condenação. Nós meditamos que a recusa do homem
Ou na linguagem do Evangelho de São João, aquele que não crê em Jesus será condenado. Crer não significa simplesmente aderir a um conjunto de doutrinas apresentadas acerca de Jesus. Crer significa viver segundo os ensinamentos de Jesus, trilhando o caminho indicado por nosso Senhor. Sendo mais exato, é viver segundo os mandamentos da lei de Deus. Aquele que está fora do caminho, aquele que não vive segundo os mandamentos, está caminhando para a sua própria condenação. Também no caminho da Quaresma, nós aprendemos que precisamos purificar o nosso coração. O gesto de Jesus expulsando os vendilhões e cambistas do templo revela a necessidade de cada homem de buscar a purificação do coração, pois pelas impurezas, e impureza significa pelos nossos pecados, nos afastamos de Deus, não vivemos a comunhão profunda com Deus. E distantes de Deus pelo nosso pecado, nós vamos nos perdendo nos caminhos da vida, vamos tomando decisões, fazendo escolhas que irão levar cada um de nós à condenação. É preciso expurgar do nosso coração a maldade, para que, livres de todo mal, o coração liberto de todo pecado, possamos nos manter unidos a Deus, e unidos a Deus nas lutas de cada dia, perseverando no caminho de Jesus, na hora da morte seremos salvos. Ainda vivendo a liturgia da Quaresma, contemplando a transfiguração de Cristo, nós aprendemos que devemos escutar somente a Deus. A voz que saiu da nuvem: este é o meu Filho amado, escutai. A voz nos ensina que nós precisamos sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus. A oração não deve ser entendida como um movimento que fazemos para que Deus se sujeite àquilo que nós queremos que Ele faça. A oração é o oposto. O homem se aproxima de Deus para compreender a vontade de Deus e, compreendendo-a, sujeita a sua vontade à vontade do Senhor. Viver segundo a vontade de Deus. E por fim, no primeiro domingo da Quaresma, contemplando a tentação de Cristo no deserto, acompanhando Jesus que foi ao deserto, nós meditamos que o nosso Deus está sempre à procura de nós pecadores. A presença de Jesus no deserto remete ao Antigo Testamento, aos 40 anos do povo que caminhou pelo deserto antes de entrar na terra prometida. A presença de Jesus indica o desejo de Deus de resgatar o homem que é infiel à aliança que fez com Deus. Esse homem infiel somos todos nós, que pelo pecado quebramos a aliança que fazemos, que fizemos e que devemos fazer todos os dias com Deus. Pelo pecado quebramos a aliança. Mas Deus está sempre à procura de cada um de nós para renovar conosco a aliança que nós quebramos pelo nosso pecado. A liturgia do quinto domingo indica o tema da paixão do Senhor. No próximo domingo, celebrando o domingo de Ramos, nós ouviremos a narrativa da paixão do Senhor segundo o evangelista São Marcos. Hoje o próprio Jesus confessa que chegou a sua hora. No Evangelho de João, é recorrente nas páginas do Evangelho o tema da hora. Não se trata de uma hora que pode ser mensurada, não se trata daquela hora que nós conseguimos visualizar no relógio. A hora que Jesus indica no Evangelho de São João é a hora da sua paixão, morte e ressurreição. É a hora da cruz. Começamos a leitura do Evangelho no capítulo 2, ouvindo de Jesus: mulher, ainda não chegou a minha hora. Hoje Jesus, no capítulo 12, diz: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Jesus já está pressentindo
que o mistério da sua paixão e morte de cruz irá acontecer. E Jesus se apresenta. Jesus não se esquiva da sua obra. Jesus não desvia da cruz. Jesus se apresenta voluntariamente para ser crucificado, e pelo mistério da sua crucificação, Jesus oferece a sua vida em expiação dos nossos pecados. Hoje a palavra de Deus, revelando que Jesus está disposto a sofrer, a passar pelo mistério da paixão e morte de cruz para nos salvar, ensina que nós só chegaremos à vitória com Cristo se nós abraçarmos a nossa cruz. A vida do cristão é uma vida marcada pela cruz. O cristão não é aquele que desvia o seu olhar da cruz. O cristão é aquele que mantém o seu olhar fixo na cruz e, olhando para a cruz de Cristo, abraça a sua cruz e permanece unido a Cristo e, abraçado a sua própria cruz, segue os passos de Jesus na certeza da vitória. A palavra de Deus nos ensina neste domingo que o caminho da Quaresma é um convite para que nós compreendamos que não há ressurreição sem cruz, não há vitória sem luta, não há céu sem sacrifício, não há felicidade eterna sem renúncia. Nos dias de hoje, nós entramos na cultura hedonista. A cultura hedonista é a cultura do prazer. Buscamos a qualquer custo o prazer. Qualquer desconforto, nós prontamente abandonamos aquilo que estamos fazendo, ou ainda, aquilo que temos que fazer, porém acarreta um desconforto, porque nós estamos a todo tempo e a qualquer custo buscando os prazeres. Deus não é contra o prazer, mas é fato que, para seguir Jesus Cristo, nós vamos enfrentar os desprazeres deste mundo. Nós precisaremos fazer as renúncias, precisaremos ter a disposição de viver o sacrifício. É necessário tomar a cruz, na linguagem popular, para ficar mais claro, para seguir Jesus. Se nós queremos viver o mistério da ressurreição, participar da ressurreição dos justos, ser discípulo de Cristo, entrar nas alegrias dos céus, nós precisamos estar dispostos a viver a renúncia, a viver o sacrifício, a abandonar o comodismo que nos cerca para seguir fielmente Jesus. Não é possível entrar no céu sem sacrifício. Não é possível viver as alegrias da eternidade sem renúncia. Jesus diz, usando uma linguagem figurada: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. A Quaresma é um convite para que cada um de nós busque matar o homem velho que vive buscando os prazeres deste mundo. O homem velho que se alimenta dos prazeres deste mundo. E como se alimenta dos prazeres deste mundo, ele não está disposto a fazer o sacrifício, a penitência. Vir à missa neste calor, a igreja sem ar-condicionado, vou ficar em casa. São pequenas ações que vão indicando se nós estamos ou não dispostos a seguir Jesus. Dizer que somos discípulos de Cristo é uma coisa, ser de fato discípulo de Cristo é outra coisa, porque ser discípulo de Cristo implica renúncia, sacrifício, matar em nós o homem velho, o homem egoísta que só pensa em si, que só busca o seu próprio bem-estar, um homem que não é capaz de sacrificar-se, de morrer para os seus desejos, para as suas vontades, para viver segundo a vontade de Deus. Quaresma é tempo de conversão. Quaresma é tempo favorável à mudança. Nós precisamos, para participar da ressurreição dos justos, das alegrias do céu, é necessário que cada um esteja disposto a viver o sacrifício, a renúncia.
Não há fé cristã, não há cristianismo, não há cristão sem sacrifício, renúncia, mortificação. Nós precisamos sacrificar muitas coisas para ser fiel ao nosso Senhor. Nós precisamos perder muito para ser discípulo fiel de Jesus. Nós precisamos nos doar muito para ser um autêntico discípulo de Deus. Pensemos, portanto, irmãos, se nós estamos vivendo os sacrifícios, se nós estamos morrendo para os nossos desejos, para as nossas vontades egoístas, se nós estamos colocando Deus em primeiro lugar, se nós estamos fazendo obras de mortificação, morrendo para as nossas vontades, desejos egoístas, se estamos abrindo mão do conforto, do bem-estar para amar a Deus. E esse amor a Deus se concretiza no amor ao próximo, no sacrifício que fazemos em vista do bem do próximo, do irmão, porque nós cremos que não há céu sem cruz, sem sacrifício.